O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a importância do voto auditável no Brasil. Em evento no Palácio do Planalto, Bolsonaro criticou a possibilidade de o judiciário interferir em eventual decisão do Congresso para garantir a segurança do resultado das eleições do ano que vem. Que nas urnas de 22, com voto auditável aprovado por vocês, tendo à frente a Bia Kiss, não teremos mais dúvida, não parará qualquer sombra de dúvida na cabeça de qualquer cidadão brasileiro se o processo foi conduzido com lisura ou não, porque será dessa maneira. E digo mais, se o parlamento brasileiro promulgar, teremos voto impresso em 22. Se vocês promulgarem até o início de outubro desse ano, teremos voto impresso em 22. Ninguém passará por cima da decisão do parlamento brasileiro. Chega de sermos atropelados. O presidente reafirmou que tem feito tudo ao alcance do governo para combater a pandemia. Acredito nas instituições. Não temo absolutamente nada. E deixo bem claro. Só Deus me tira daqui. Não queremos desafiar ninguém. Respeito os demais, mas vão nos respeitar. Nunca tiveram, da minha parte, uma só sugestão, proposta, palavra ou ato para censurar quem quer que seja. Somos um país livre. Direitos fundamentais é para ser respeitado. Então, o presidente Jair Bolsonaro. Augusto Nunes, sua avaliação, Augusto, a respeito das declarações do presidente. Olha, eu já disse o que penso sobre esse assunto. Acho que o Binha está querendo saber onde a gente cai, está querendo ver se a gente cai em contradição. O Binha está botando essas pautas aí. Eu acho o seguinte, se você oferecer um motivo a mais para tornar o voto confiável, nada contra, nenhum problema. Acho bom. Você, Ana, o que achou dessa manifestação do presidente? A gente já falou bastante aqui a respeito do voto auditável, mas hoje o presidente reafirmou a importância e falou até da possibilidade de interferência do judiciário. Será que é um cenário possível, Ana? Interferência do judiciário, Vitor, aí eu vou lançar a pergunta se interferência do judiciário é pleonasmo ou redundância. Porque o que a gente mais vê no Brasil é exatamente interferência do judiciário em pautas das casas legislativas, em pautas do executivo, e aí por ministros que não foram eleitos diretamente pelo povo, que não representam o povo na questão de leis, na questão de pautas do executivo, na questão do Congresso, na questão do que os representantes do povo ali dentro do Congresso, o que eles representam e as pautas que são colocadas ali, e sem dúvida nenhuma essa pauta do voto auditável é uma pauta aí que está muito popular nas ruas, né? As pessoas, nas redes sociais, você vê que existe uma vontade muito grande de uma maior transparência, e aí derrubando também a narrativa que tentam colocar, que estão pedindo uma substituição das urnas eletrônicas pelo voto em papel, né? Voltar, regressar aí. E não é isso, é só apenas uma melhora do sistema que já existe. E mais uma vez eu não canso de recomendar, porque realmente é uma entrevista enriquecedora da deputada Bia Kicis ao Augusto Nunes no Direto ao Ponto. Se eu não me engano, Augusto me corrija se eu estiver errada, uma das entrevistas aí campeãs de audiência, né, do programa, e vale muito a pena porque ela explica em detalhes exatamente o que significa o voto auditável. É simplesmente melhorar um sistema que é bom, mas que não deixa aí caminhos para possíveis auditorias mais específicas dentro de uma eleição. Usa. Tem que ser auditável, eletrônico, impresso, com fiscais, com observadores, tem que ser com tudo que tiver direito. Por quê? Porque o árbitro desse processo
pediu para que a sociedade não confiasse nele. O árbitro é o Tribunal Superior Eleitoral, que é presidido por um ministro do Supremo. O que fazem os ministros do Supremo, dia sim e outro também? Não sou eu que estou falando, não sou eu que estou adjetivando, nós estamos vendo. Eles fazem lives, eles fazem política, eles falam pelos cotovelos, eles sobem tudo quanto é palanque, sempre para fazer política contra o governo federal ou não. Notícia crime de Rosa Weber com Ciro Gomes da cloroquina. Companheiro, a gente é trouxa, mas não é tão trouxa assim. Então, o árbitro desse processo, aos olhos da sociedade, não é confiável, não é idôneo. A gente sente muito, a gente continua depositando a confiança na instituição, respeitando a instituição. Mas os representantes desta instituição, nesse momento, estão pedindo, com seus atos, para perder a confiança. E perdeu a confiança. E as manifestações em todos os canais, as manifestações nos meios digitais são aí fartas. E não é esse negócio de onda de ódio, não. Não é esse negócio de gabinete de ódio, não. É uma gente muito esclarecida. É a opinião pública aparecendo nas plataformas, e explicando e fazendo a sua crítica. Tem também o xingamento, mas a maior parte é crítica fundada. Hoje em dia, nas redes sociais, você vê, eles vão lá, eles ouvem os juristas, eles cotejam opiniões. E estão indignados com o Supremo Tribunal Federal, porque é isso que o Supremo Tribunal Federal faz, é política. Ostensivamente, eles não estão nem preocupados em esconder. Agora, vocês querem que a gente não veja, não constate? Então, o árbitro deste processo perdeu a confiança da população. O sistema precisa ser ultra perfeito, ultra salvaguardado. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. A democracia está em risco, sim, porque o voto é o pilar. Agora, nós vimos aí a deputada Bia Kicis, presidente da CCJ e autora dessa proposição, convidando o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para debater o assunto. Eu não achei um convite provocativo, eu achei um convite republicano. Porque o ministro Barroso deu declarações que até hoje eu não entendi, aliás, como a maioria das declarações dele. E disse que vai ser muito confuso. Quer dizer, o magistrado, o árbitro desse processo que decide o destino do país, diz que é muito confuso, vai ter muita judicialização. Ser muito confuso não dá, companheiro, não dá. Para ser tratado, né, como Sua Excelência, o árbitro do processo eleitoral, precisa agir como um árbitro, precisa dar consistência às suas alegações. Então, o país, uma parte pelo menos do país, está interessado sim num processo aperfeiçoado, né, com mais salvaguardas, e um árbitro diz que vai ser muito confuso, que vai ter judicialização. Aliás, esse mesmo árbitro que já chegou a cogitar projeto de voto pelo celular, que saiu da eleição imunda dos Estados Unidos da América, que a justiça jamais analisou como deveria, dizendo que foi tudo bem. Então, a sociedade tem todas as pulgas atrás da orelha, é evidente que ela tem. E por que o ministro Barroso não vai fazer um debate com a deputada Bia Kicis, presidente da Comissão de Constituição e Justiça? Ele faz debate com apresentador de auditório, não faz? Ele faz debate com youtuber infanto-juvenil, ele debate tudo. Por que ele, como o representante máximo do processo eleitoral, não pode debater sobre uma proposta de aprimoramento do processo eleitoral? Eu acho que a sociedade quer ver isso. Ô, Vitor, não tem nesse papo aqui, não tem esse negócio de bandeirola, de grupinho, de procurar a minha turma. Ninguém está procurando turma aqui. O país, em termos institucionais, está vivendo momentos preocupantes por causa desses dados que eu estou dando, né? Dessas faltas de
de compostura, desses desvios de finalidade das funções que a gente está vendo. Então, o que a sociedade quer? Bagunça, vamos contra o STF, vamos contra o Congresso, nada disso. A sociedade pediu reformas, pediu reforma da Previdência, pediu lei de liberdade econômica, né? Pede a aprovação da prisão após condenação em segunda instância. Não estou vendo nenhuma sublevação. E pede um processo eleitoral melhor. Qual é o problema? Para fecharmos, 2 minutos para você. Olha, esse é um debate muito importante, uma campanha grande da deputada Bia Kicis. Eu já tive a oportunidade de conversar até pessoalmente com a deputada sobre o voto impresso. Eu entendo que as eleições no Brasil são seguras e perfeitamente auditáveis e o voto impresso já existe. Existe porque cada urna imprime o resultado que é pregado na porta de cada sessão eleitoral. O Supremo Tribunal Federal não é árbitro de nada e também não faz apuração de coisa nenhuma. Apenas soma o que já existe, o que está impresso na porta de cada sessão eleitoral. É só conferir. Olhar na porta da sessão eleitoral, digitar o site do Supremo e verificar. Nunca houve. A prova de que as eleições são seguras no Brasil é a eleição do presidente Jair Bolsonaro e da própria deputada Bia Kicis, que foi eleita através do voto eletrônico e não tinha nenhuma tradição de políticos por aqui. O poder estava nas mãos dos adversários e ela foi eleita, o presidente também foi eleito. Só que é o seguinte, foi criado um grande debate nacional e fugir disso é impossível. O Congresso tem que aprovar e o Supremo, que já considerou inconstitucional um projeto aprovado no Congresso, tem que aceitar. O custo fica em torno de 4 bilhões de reais, ou seja, de 4 a 5 vezes mais do que o Estado vai gastar com fundo eleitoral. Mas vale a pena para tirar esse debate da onda. Tem que tirar esse debate da pauta. E o presidente Jair Bolsonaro dizendo que se aprovar no Congresso tem que cumprir o judiciário, é ele que está fazendo a interferência no judiciário. E seria melhor ele deixar a coisa acontecer e depois agir. Não se pode antecipar. Eu acho que os Estados Unidos é que deviam pedir o voto eletrônico, que já existe lá em alguns estados, alguns municípios e até condados. Já existem urnas eletrônicas. Eles é que deviam estar preocupados com o voto impresso. Quando existiu o voto aqui manual, é que tinha muito mais irregularidades e era impossível de saber onde estavam. Para fraudar a eleição aqui no Brasil, é preciso fraudar cada urna. Cada urna é única. Só ela tem os eleitores e só elas têm, cada uma, o seu elegível, né? Então, daí a dificuldade. Mas eu acho que o projeto deve ser aprovado até outubro. Se não aprovar em outubro, acabou, porque precisa um ano antes das eleições. E colocar esse voto impresso, que na verdade é um voto mostrável, né? Não é um voto impresso que você leva ele para casa, enfim. Então, assim, para não parecer contraditório, é o seguinte: acho que as eleições são seguras, são transparentes, mas diante desta movimentação não resta outra saída até para pacificar que não colocar de uma vez esse voto impresso